Começar então. Você lembra que eu falei aqui? Que ó, Fla-Flu disputado, Fluminense e Botafogo disputado, Flamengo e Botafogo disputado, o Vasco joga clássico pra perder de pouco. Irmão, o Vasco é medíocre. Medíocre. Jogou contra o Botafogo teve pena deles. O Botafogo teve pena do Vasco. No primeiro tempo, o Vasco podia ter saído perdendo de uns 5-0. 5. Timinho muquirando esse do Vasco. Não vai cair esse ano. Só não vai cair porque os times que estão lá embaixo também estão brigando para continuar lá embaixo. Porque se os times tivessem 1% a mais de vontade, Fluminense, Grêmio, Corinthians, Juventude, tivesse 1%, Criciúma, 1% a mais de vontade, o Vasco ia para a segunda divisão e ia acontecer o que ia falar. Bora! É isso, a resenha nos acabou de começar. O papo é esse. Inclusive, Vasco, já estamos dando recado aqui para vocês, né? Deixa eu até aumentar aqui, ó. Não, tem que diminuir para poder falar. Peraí. Que hoje a gente já vai começar quente já. Assim. Vasco. Você é aquele parente maneiro, gente boa, que a gente respeita por causa da questão familiar e só. Porque você não honra, você não faz por onde pra ter respeito. É igual aquele parente, porra, que tá no mundo das drogas. Justo. A gente tem que respeitar por causa do sangue. Mas que na verdade só faz vergonha no dia a dia. Esse é o Vasco da Gama. Esportivamente, vocês são igual aqueles... Infelizmente, aquelas pessoas lá que estão nessas condições. É o Vasco. Um time desmoralizado, um time que não tem credibilidade, um time que a gente só enfrenta pra dar na cara. E não vê com aquele papo de 4-2 no Nilton Santos, não. Era Thiago Nunes ainda, tá? Porque quando é de igual pra igual, você só faz vergonha. O Vasco virou time pequeno. Volta pras origens. Quer voltar a ser grande? Volta lá pras origens. Pega a caravela, vai lá na Praça 15, de onde vocês chegaram, tá? Pode ir lá, em vez de pegar aquela barca lá pra Niterói, ou pra Ilha de Paquetá, pega uma caravela e volta pra Portugal. Vocês têm que voltar lá pra Portugal. Aí lá na origem de vocês vão entender porque vocês viraram esse time pequeno que vocês são hoje. O Vasco é o time que mais tem decaído ao longo dos últimos anos. E te digo mais, vai cair mais, tá? O Vasco tem perspectiva de melhora, não. Não tem, não. Vocês estão achando que o Pedrinho vão puxar alguma coisa? Essa Copa do Brasil, essa semifinal, o Vasco só volta daqui a 18 anos pra uma semifinal de Copa do Brasil. Não vai disputar mais nada. O time tá mal. O time não tem investidor. O time não tem credibilidade. Vocês estão falando de estádio cheio. 17 mil pessoas. Até o Volta Redonda ano que vem vai botar 17 mil pessoas todos os jogos na Série B, pô. Para com esse papo de ficar falando que enche estádio. Estádio de 17 mil pessoas, rapaz. É o público do Botafogo. Quando o Botafogo coloca 20 mil pessoas no Nilton Santos, esculacham a gente, pô. Exatamente. Esculacham a gente. Vocês colocam lá São Januário lotado para 18 mil pessoas, pô. Uma vergonha. E quer meter essa bronca aí? O Vasco acabou. Papo é esse. O Vasco acabou, vai voltar a virar caravela. Eu falei aqui e a torcida vascaína ficou bolada comigo. A gente cravou. O Vasco não ganhava da gente. Nenhum universo. Nem aqui. Como é que é o nome daquela realidade, aquele universo que... É o multiverso da loucura. Multiverso da loucura. Nem o multiverso da loucura. Pode chamar Doutor Estranho, Homem-Formiga, que vocês não iam ganhar. Vou falar uma parada. Uma vez eu cometi uma falha aqui de falar que o Botafogo tinha envolvimento com escravidão. Provavelmente foi o Vasco que começou isso aí. O Vasco fez algum mal pra sociedade, tá? Muito no passado e tá pagando o karma agora. Não sei o que foi. Precisa investigar. Quem é professor de história aí, conhece, tem que investigar. O Vasco cometeu algum mal pra sociedade, tá? O criador do Vasco provavelmente estava envolvido com a aparição do narcotráfico na América. Ou começou... Ele foi o primeiro cara que escravizou. Alguma coisa assim. Fez maldade. Tá nessa origem. Tá nessa origem aí. Tem história já, tá? É alguma paradinha nisso aí. Tem história já, mas... Deixa o DJ falar. Vai, fala, DJ. Pra caralho. Cara, o Vasco pareceu na verdade, nesses últimos anos tá parecendo até o espinafre do Popeye, né? Quando alguém encontra, come e fica fortão. Mas ué. Meu irmão, o Vasco potencializou tanto o time do Botafogo. Não, quem comeu o Vasco fica forte, pô. É por causa da história dele, pô, ele ainda é tratado como grande. Pela história dele, mas, pô, meu irmão, esses jogadores que estão lá, a maior representatividade é essa daí.
caras vão lá, come, fica grandão, pô. O Flamengo tava numa barca ruim do caralho, empurrou 6, dali pra cá, meu irmão. Cresceu. O Botafogo agora... É igual o Super Mario, mano. Com uma paradinha ganha vida. Exato, é a esfera do dragão, só que todas reunidas no lugar, só o cara encontra. É a mesma coisa o Vasco, filho. O cara vai lá, come e fica grandão. Meu irmão, potencializou o Botafogo de uma tal maneira. Deixou grande, tá? Deixou grande. Deixou Hulk, meu irmão, deixou Hulk. o Botafogo só perde se quiser agora esse campeonato por causa de sabe de quem? Do Vasco. O Vasco ganhou o título brasileiro com o Botafogo. Ué. Pô, o Vasco ganhou o título brasileiro. Exato. Quem deu... Você lembra aquele todo mental que o Botafogo perdeu ano passado? Sim. O psicólogo foi o Vasco. Perfeito. O psiquiatra, o remedinho lá, o Rivotril, foi o Vasco. O Vasco recuperou a autoestima. Recuperou a autoestima do Botafogo. Meu irmão, nada abala mais, infelizmente. Eu quero que o Botafogo se foda. Muito. Porém, o Vasco recuperou todo o mental perdido do Botafogo. Isso aí. Cara, eu vou te falar, acho que foi um dos poucos jogos que em 20 minutos o time poderia ter goleado, tá? O Botafogo podia ter feito 5x0 nos 20 primeiros 20 minutos. Foi sério, mano. Ó, Foi um absurdo. Fala aí, Nath, o que você falar. você falou de quê? Escravidão. Sim. Falou que o Vasco tem que trocar de nome. Tem que trocar. Tem que trocar. Algum Olha carro só. Vasco tem. Ecude o nome do heróico português, Vasco da Gama. Vasco da Gama, eu vi um professor, ele é até flamenguista. Ele tá falando isso, DJ. Vasco da Gama. Essa carta histórica do Vasco, vocês ficam comemorando essa porra aí, vou dar o papo, só vai valer mesmo quando vocês trocar o nome do time de vocês. Porque Vasco da Gama foi um dos caras que mais exportava escravo. Tá bom? E outra coisa, pessoal que trabalhou aí, ó, que vocês ficam falando que funcionário que trabalhava pra construir o estádio de vocês, se investigar direitinho, era tudo trabalho semelhante à escravidão. Não era bagulho social, não? Não era nada social. Tem uma história, pô. É porque eu perdi. Eu vou voltar aqui, vou escrever, vou tacar essa porra na cara de vocês, seus nojentos. Imundo. Vasco da Gama. Esses portugueses aí, ó. Vieram pro Brasil, comeram o índio na porrada, chamando o índio de preguiçoso. O que fizeram? Pegaram os negros, começaram a exportar pro Brasil. E quem é que tava lá? Quem é que tava? Não era Raimundo Nonato, não, filho. Vasco da Gama.